Oi, gente, meu nome é Vitória e vamos conversar tudo sobre o segundo semestre de letras na UFO. Vamos começar falando sobre o semestre no geral. Eu gostei muito mais. Eu senti que esse segundo semestre foi muito melhor que o primeiro. Eu consegui aproveitar muito mais. Eu tive uma qualidade de estudo muito bem proveitosa. Então, eu gostei muito. No semestre passado eu trabalhava e estudava, né? E aí é um pouco complicado conciliar estudo e trabalho, né? Porque a gente está numa universidade pública, a universidade pública não foi feita para quem, né, trabalha. E aí, muitas vezes, os eventos que aconteciam, palestras, essas curriculares, essa curricular, mas tem outra palavra, os projetos de extensão, eles acontecem em horários que não batem com os horários de quem trabalha. Então, eu não tive um aproveitamento muito bom. Nesse, né, como eu já não estava trabalhando, eu percebi a diferença imensa. Foi muito melhor, muito bem proveitoso. Outra coisa legal nesse segundo semestre é que eu comecei a participar de 2 grupos de estudos. Um eu acho que acabou, né? Mas enfim, eu participei de 2 grupos de estudos e o PIBID. Aí eu vou precisar falar disso antes de começar o vídeo para vocês entenderem. O primeiro grupo que eu faço, o primeiro grupo, não, a primeira coisa, vamos começar do começo, né? O PIBID, que é, gente, peraí que eu tenho que ler a sigla aqui. É a sigla para Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Como eu faço curso de licenciatura, é muito bom e importante ter o BIPID, né? Não só pela questão de horas complementares, mas pela questão de experiência, porque o PIBID, ele te permite estar dentro de uma escola, conhecer o ambiente escolar e ver o dia a dia, a rotina, né? Tanto da escola quanto do professor. Cada professor recebe 2 PIBIDianos, né? Eu e mais um colega. 2 alunos, né? No caso é eu e mais um colega que acompanha um professor. E a gente vai lá uma vez por semana. O outro grupo de estudos que eu faço parte é o CILP, que é a sigla para Círculo de Interface Linguística, Língua Portuguesa e Educação, né? Consiste em reunir professores pesquisadores, professores da educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação para dialogar sobre estudos linguísticos e o sistema da língua portuguesa na educação básica. Muito legal, vou falar mais pra frente sobre ele também. E o outro grupo de estudos que eu fazia parte é o de italiano, né? Que um professor aqui da área dos estudos clássicos da UFO, ele estava ministrando essas aulas de língua italiana. E agora eu não sei mais como vai ser, porque ele não vai poder mais ministrar essas aulas e eu acho que o grupo acabou. Mas enfim, eu vou falar mais pra frente também. No geral, é isso. Gostei muito mais e agora eu comecei a fazer os extras, né? Para além da sala de aula, porque você precisa ter essa rotina universitária. E esse semestre eu consegui. Agora, peraí, eu acho que deve ter mais alguma coisa. Antes de começar, tenho 2 recados, né? Antes, no primeiro semestre, aqui na UFO, quando a sua matrícula é aceita, você é automaticamente matriculado nas disciplinas. O máximo que você pode fazer é trancar. Agora não. Nesse semestre, você que se matricula nas matérias. E nesse semestre foram ofertadas 6 matérias, mas eu peguei 4. Ok? E é isso. Agora a gente vai começar por todos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, tudo que eu fiz durante a semana e o que tinha em cada uma delas das matérias. Vamos começar por segunda-feira, obviamente, né? Então, no ano passado, as matrículas para o segundo semestre abriu em dezembro, comecinho de dezembro. Naquela época, eu já sabia que eu tinha conseguido o PIBID e eu trabalhava. E aí eu imaginei que seria uma loucura ter aula pela manhã, trabalhar à tarde e ainda ter o PIBID. Então, o que eu pensei? Não vou pegar matéria nenhuma na segunda-feira para dedicar somente ao PIBID e trabalho. Porém, naquele mesmo mês, eu fui dispensada do estágio. Aí eu pensei, tá, então eu vou ficar o dia inteiro no PIBID. Em fevereiro, né, depois que a gente já sabe qual escola, caímos, né, decidimos o turno e tal. A gente foi até a escola, a gente teve reunião, né, com a coordenadora tanto do PIBID quanto da escola e descobri que não tem professor nenhum de língua portuguesa de segunda-feira. Eu fiz todo um planejamento para me dedicar integralmente ao PIBID e no final não tem. Então, de segunda-feira eu também não peguei matéria, né, justamente para me dedicar e não teve nada.
Então, nesse dia, era como se fosse um domingo parte 2. Eu até gostava, porque esse domingo eu deixava para descanso mesmo, sem estudar nada, porque na segunda-feira eu passava o dia todo estudando para as matérias da outra semana, né? E eu achava muito bom, porque eu tinha tempo, eu tinha, né? Eu conseguia aproveitar o dia somente para estudar, já que eu não tinha nem PIBID e nem o meu emprego, meu, né? Estágio, no caso. E é isso, essa era a minha segunda-feira. Nesse dia era ofertada a matéria de fonética e fonologia, mas eu não peguei porque é isso. Eu fiz todo um planejamento e nada do que eu planejei aconteceu. Mas tá tudo certo. Aproveitei de outras formas. Então é isso. Essa foi a minha segunda-feira. Agora a gente vai pra terça-feira. Terça-feira, né, no período da manhã, 7 horas, já tem que estar na escola, né? Eu pego o ônibus 6h30, já tô lá bem antes das 7, porque às 7 horas, literalmente, eu tenho que estar na sala de aula acompanhando. E aí é isso. Como eu falei pra vocês, é eu e um colega, né? Cada professor de língua portuguesa recebe 2 PIBidianos. A gente conhece a escola, tá ali inserido no ambiente escolar, acompanha o professor nas atividades dele, em todas as salas de aula, todas as aulas que ele dá. A gente está ali. Nós desenvolvemos 2 trabalhos com eles até agora. A gente conversou com eles sobre os Lusíadas, né, de Luiz de Camões, e também a gente começou a ler Iracema de Zé de Alencar. Primeiro, a gente viu Os Lusíadas, a gente fez slides, né, eu fiz slides sim, mas aí a gente percebeu que não funcionava e que era melhor trabalhar com os materiais que a gente tinha em mãos. Já com Iracema, eles têm a cópia do livro e a gente faz a leitura em sala de aula e discute vários pontos importantes com os alunos. E é muito bom, eu gostei bastante. Durante as aulas do professor, quando a gente precisa, a gente também conversa com os alunos para ajudar o professor, né? Porque a gente tá ali para auxiliar ele. E assim, sendo muito sincera, eu não me encontrei nesse negócio de dar aula. Não sei futuramente, né? Porque eu também questiono um pouco isso, né? Às vezes, por não ter aula de didática geral, né? Eu ainda não sei como trabalhar isso com os professores. O PIBID não tem a intenção de você dar aula, não é esse o objetivo, você não tem que dar aula. Mas às vezes quando a gente desenvolve algumas coisas com os alunos, né, os projetos, é interessante, né? Porque você meio que tá ali na frente, você tá expondo, você tá explicando. E eu ainda não me encontrei. Ao mesmo tempo que o ensino é algo que me atrai muito, porque se por um lado, para mim ainda eu não me encontrei e não entendi um sentido ainda, não vi um sentido, por outro faz total, porque eu preciso estar ali para poder fazer a minha pesquisa, que eu vou falar também sobre isso também, né? Meu projeto de pesquisa. Então, uma coisa, elas se conectam de alguma forma. Só que, não sei, vamos ver no próximo semestre, com as aulas de didática geral, se eu vou finalmente encontrar um método, né, que eu sirva para dar aula. Que sirva para que eu dê aula. Enfim, veremos. Enfim, uma coisa legal, engraçado, que aconteceu do PIBID é que teve um dia, né, que o meu amigo ele não pôde ir, o Alessandro, ele é excelente, inclusive, tenho muito que aprender com ele. Ele não foi, né, porque ele não pôde, não conseguiu, e eu tava esperando o professor. E aí, 7 horas, todo mundo indo pra sala, tudo e tal, e eu, gente, cadê o professor? Mandei no nosso grupo. Aí aconteceu essa pérola, né? Ele falou que esqueceu de avisar que estava paralisado e, gente... Gente, eu entendi que, gente, tô paralisado, o que eu vou pensar? Aí eu mandei um melhoras. E aí, enfim, pra mim essa foi... É porque, gente, vamos começar do começo? De manhã, às vezes a gente não acordou ainda, entendeu? Ainda mais cedo desse jeito. Então eu acho que meu cérebro não raciocinou, porque pra eu ter mandado melhoras... enfim, veremos as pérolas dos próximos capítulos, né, dos próximos semestres. Mas pra mim esse foi o melhor. Não, de tudo que aconteceu no PIBID, esse foi o melhor. Eu fiquei imaginando a cara dele. Será que ele deu risada? Enfim, gente, eu ia passar pra quarta-feira, só que eu lembrei que terça não acabou. Depois que a gente sai da escola, a gente fica das 7 às 11h30. 11h30 é o horário que começa a aula de ProInter 1, que é Práticas de Língua Portuguesa. E aí, assim, claro, né, 11h30 tá saindo da escola, a gente chega lá meio-dia, assim, é questão de meia hora, realmente. A gente chega na sala de aula meio-dia. A gente chegava um pouco atrasado, mas eu logo me inteirava. Como funciona as aulas de ProInter? A professora ela sempre passava os textos para serem lidos no Teams. Isso foi até
boa parte, né, só no finalzinho que o Teams de repente parou de funcionar e ela precisou mandar no e-mail. Mas antes disso, tudo era no Teams. Todas as práticas que a gente precisava fazer eram no Teams também. E a gente lia esses textos e ia para aula. Ela fazia uma roda de conversa e ela iniciava já perguntando pra gente se a gente leu o texto, o que a gente achou, e aí a gente começava as discussões. Literalmente, os alunos é que traziam as discussões a partir dos textos lidos. E era muito interessante, porque era a única matéria que fazia a gente pensar sobre o ensino da língua portuguesa no ensino básico, da realidade, dos desafios, e era muito interessante. Foi uma das matérias que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Vocês sabem que eu sou um pouco suspeita para falar da UF, porque eu gosto de tudo. Ah, mas esse semestre tem coisa, enfim, mais pra frente eu vou ter que dizer. Mas o ProInter pra mim foi excelente, excelente. A gente fez várias práticas, a gente fez trabalho, a gente fez seminário, a gente fez muita coisa por escrito de enviar pra ela por e-mail mesmo. A gente teve que analisar currículos da formação, né? Da licenciatura em letras portuguesas e outras universidades, e tem muitas diferenças. Nós tivemos que assistir documentários, né, até podcast para fazer uma certa prática que ela pediu. Nós também tivemos que fazer um podcast para falar sobre a língua portuguesa. Enfim, foi bem diversificado, assim, não sei, diversificado? Talvez, eu achei diferente. Usou muita tecnologia para fazer as práticas dela e eu gostei bastante. Eu gostei muito. Eu gostava tanto do Pipid, então eu sou um pouco suspeita para falar. Enfim, terça-feira ainda não acabou, porque vocês lembram do CILP? Então, gente, antes de falar do CILP, inclusive, nesse dia eu ofertado Latim 2 e ProInter, só que eu não peguei o Latim 2, tá? Só peguei o ProInter. E ainda nesse dia a gente tinha o CILP. O CILP, né, como vocês sabem, é um grupo de estudos, né, de extensão da UFO que eu tô participando. Aliás, eu fui convidada a participar pela minha professora e orientadora. E ele casa direitinho com os meus interesses e também com o que eu vou fazer na minha pesquisa. Então, os encontros são quinzenais e é toda terça-feira, das 2 às 5. O grupo ele começou no dia 3 de abril, nós já tivemos alguns encontros e já lemos alguns textos. Eu vou ler aqui para vocês o título, né? Foram 4 textos, mas a gente discutiu 3. É porque um deles a gente discutiu na aula da professora. Enfim, o primeiro texto que nós lemos foi O Processo de Construção da Identidade Docente no Brasil, de Andréa Mendes dos Santos e Renata Santos Silva. Depois a gente fez a discussão do texto Concepções de Linguagem e Suas Implicações para a Prática Pedagógica, de Kátia Lombach-Brecklin, acho que é assim que fala. E depois o último texto que a gente fez, né, do nosso último encontro, foi do artigo que se chama As Concepções de Língua Presentes em um Material Didático de Língua Portuguesa, uma análise a partir de conceitos Foucaultianos do enunciado e de função enunciativa de César Moraes Rosa. Ele estava presente naquele dia, foi muito legal, inclusive, que a gente analisou também BNCC, ele mostrou o trabalho que ele fez. Nossa, foi muito interessante. Todos os encontros até agora foram muito bons, muito interessantes. E, né, durou esse mês, né, porque começou bem no final do semestre e agora a gente vai pro próximo semestre e aí vai ter muito mais discussões. Porque é isso, a gente vai discutir as coisas pro ensino básico, a língua portuguesa pro ensino básico, que é o meu interesse. Bom, de terça-feira é isso. Aí sim, nós encerramos a terça-feira e vamos para a quarta. Quarta-feira, a gente tinha aula de Estudos da Linguagem 2. E assim, ela enviou todo o cronograma dela pelo e-mail, que eu vou acompanhar aqui para comentar um pouco com vocês. E também enviou já os textos dos grupos, porque ela fez o seguinte nesse semestre. A gente não trabalhou muita coisa escrita, mas foi mais apresentação de seminário, né, orais. Então, ela separou em grupos, né, como que eu explico? Enfim, teve 2 grupos. Um era duplas, que a gente ia conversar sobre as vertentes da linguística. Essas vertentes a gente não estudou ainda, nós vamos estudar mais para frente, mas ela já quis trazer para a gente se familiarizar, conhecer. E os grupos, aí podia ter 5 pessoas no máximo, falava da matéria mesmo que a gente estava estudando. Foi dividido assim. Então, ela enviou por e-mail todos os textos que a gente ia trabalhar na sala de aula, porque a gente tinha nossos textos, tinha a apresentação dos grupos e das duplas. Só que, conforme o tempo foi passando, a própria professora percebeu que ficou muito pesado. Nossa, ficou muito pesado. As apresentações, a gente tinha uma apresentação de dupla, outra de grupo. Então, a primeira parte da aula ia só para isso. Aí, depois, na segunda parte, a gente tinha que discutir o texto que ela pediu para a gente ler. Ficou bem pesado.
Mas ainda assim, as apresentações foram muito boas, né? Eu pelo menos, gostei bastante. Eu vou pegar o cronograma dela pra gente discutir. Discutir não, comentar no caso. Ela começa aqui, né, com a temática e a bibliografia básica, né? Então a gente falou sobre apresentação de disciplina, apresentação. Ah, tá. Esses dias aqui eu faltei porque, né, na época eu tava trabalhando, eu não consegui. Aí depois a hipótese Sapir-Whorf, que foi um texto que ela pediu, e depois. Eu acho que foi essa daqui que não teve nenhuma apresentação até aqui. Depois disso, a gente só começou a apresentação, no dia 12/2. Apresentação da dupla 1, 30 minutos, mas sempre passava de 30 minutos. Aí depois a gente falava sobre estruturalismo europeu e americano. Aí depois, na próxima semana, apresentação da dupla 3, atividades na sala de aula. Apresentação do grupo 1. Enfim, o estruturalismo, que era a matéria que a gente estudou. Vocês entenderam? Tomara que tenha entendido. Aí depois, na próxima semana... Nossa, acho que eu tô repetindo muito depois, enfim. Apresentação da dupla 4. Aí depois, a gente, na próxima aula, não. Na segunda metade da aula, a gente estudava sobre gerativismo. Semana seguinte, apresentação da dupla 5. Semântica. Ó, tá vendo? Sintaxe. Aí depois a gente estudava gerativismo. Na próxima semana era sobre gerativismo do trabalho. Enfim, vocês entenderam como que ela foi fazendo? Foi desse jeito. A ideia é muito boa, mas ficou bem pesadinho. Aí só pra falar, né, a gente estudou sobre funcionalismo em cima da língua portuguesa, as teorias enunciativas da linguagem, introdução, comparação dos paradigmas foi mais fundamentais. Aqui eu já nem fui mais. Aí aqui, deixa eu ver, resumo das avaliações, tal, ela falou quanto que valia cada uma. No final do curso, nós tivemos que entregar um ensaio. Mas ensaio, artigo, enfim. No caso, como eu já comecei com um projeto de pesquisa, eu basicamente comecei a escrever a minha pesquisa ali. Porque esse ensaio, ele tinha como objetivo você escrever algo da matéria. Algo que te chamou a atenção da matéria que foi estudado ali e você aprofundar um pouco mais, né? E o meu ensaio artigo eu intitulei como A Presença da Neurodivergência na Sala de Aulas, um estudo sobre TDAH e aprendizagem da língua portuguesa. Eu me doei 100%, gente do céu. Nunca foi tão difícil escrever um artigo, eu juro. Nossa, olha, eu dei tudo de mim e eu ainda entreguei com 8 minutos de atraso, porque era só até 23h59 de sexta-feira. Eu enviei 00:08. Não ficou assim, a melhor coisa, eu queria ter entregado o negócio perfeito. Eu queria praticamente ter entregado uma pesquisa inteira, só que não tem como. Mas assim, mesmo com tudo isso, eu ainda fui muito bem, eu tirei nota máxima. Acho que porque o conteúdo foi muito bom. Mas hoje em dia, assim, né, a gente tá fazendo o projeto de pesquisa e tá reaproveitando muito do que eu já tenho escrito, muita coisa já mudou. Mas eu vou ler pra vocês aqui o que eu fiz mesmo. Consegui abrir aqui, achei, gente. Eu vou ler pra vocês alguns tópicos, só que eles já mudaram muita coisa já. Bom, o título continuou o mesmo, aí eu comecei pela introdução, né? Aí depois o tópico 2 foi o TDAH. Então eu falei sobre o processo histórico, depois o que é o TDAH, no caso o que é TDAH, né? Depois, tópico 3, o ensino da língua portuguesa e o TDAH. Aí o 3.1, o ensino da língua portuguesa ao longo dos anos. Depois eu passei para a valorização da escrita e o ensino da gramática normativa, só que essas duas ideias se conectam, então a gente achou melhor colocar os dois num só. Mas enfim, aqui eu entreguei desse jeito. E depois o 3.3, o processo de ensino, aprendizagem voltado para estudantes com TDAH. E a atuação docente e aprendizagem de psicólogos escolares na sala de aula. Na escola / na sala de aula, foi o que ela propôs. E é isso, aqui eu fiz entrevista, inclusive, com uma psicóloga escolar, perguntando tudo sobre o TDAH, os alunos neurodivergentes que ela trabalha, como que ela trabalha com esses alunos. Foi muito interessante, eu acho que enriqueceu muito. E depois eu acho que eu já fui fazer a conclusão, né? Considerações finais e referências. Não ficou a mil maravilhas, não. Mas é isso, depois eu vi que literalmente foi melhor. Sabe aquele negócio de é melhor feito do que perfeito? E realmente. Assim, eu gostei. Assim, vamos falar do geralzão, né, dessa matéria. O que eu achei da matéria? Eu gostei muito mais, porque no semestre passado eu tive estudos da linguagem 1 e eu não consegui aproveitar bem, porque
ela sempre dava textos, né, pra gente ler antes da aula. Eu nunca consegui ler nenhum texto, porque eu não tinha tempo, né? Aí sempre tinha alguma atividade, sempre tinha alguma coisa mais urgente. Eu até tentava ler sim alguma coisa, mas era muito por cima. Então, nesse semestre eu consegui aproveitar muito, e aí eu percebi a diferença em como você leu textos antes é melhor. Você entende o que está acontecendo. Aí você faz os seus apontamentos, você entende os apontamentos dos seus colegas. Enfim, é muito diferente, é muito mais proveitoso. Tem uma qualidade melhor. Então, para mim, esse semestre foi bem melhor. Mesmo com as apresentações, e que ficou um pouco pesado, ainda assim foi bem melhor. Eu gostei muito mais. Na quarta-feira são ofertadas as matérias de Estudo da Linguagem 1 e depois Pro Inter 1. Só que como eu já falei de Pro Inter na terça, eu não vou repetir aqui de novo, tá bom? É isso. Enfim, foi isso. De quarta-feira. Quarta-feira, ó. Eu tô até me perdendo. Foi isso. Na quinta-feira é ofertada a matéria de Literatura Brasileira Poesia 1. A professora, né, eu até falei no outro vídeo que eu tava ansiosa porque a professora é muito boa, que eu gostei muito da matéria dela no outro semestre. E realmente, a professora continua a mesma, ela é muito boa. Porém, a matéria, assim, não foi lá, né, não foi... Não pode dizer que foi a minha favorita. Eu acho que esse semestre, na verdade, eu não tenho nenhuma matéria favorita. Nenhuma. Enfim, poesia não é ruim, tá? Eu gostei. Inclusive, teve várias aulas que eu saí de lá pensando em escrever poesia. Eu queria. Porém, não. Isso não aconteceu. Realmente, é bom, mas prosa eu achei bem melhor, né? Eu vou comentar o cronograma dela e deixar na tela, que eu acho até melhor para vocês saberem o que foi estudado. Bom, o cronograma dela fez assim: módulo 1, poesia no Brasil colonial. Então, a gente falou, né, sobre a apresentação da disciplina, século XVI, arte barroca, poemas líricos e religiosos. Depois, a poesia atribuída a Gregório de Matos Guerra, poesia sátira. Aí, a análise do poema de Gregório Matos. Depois, a gente foi para o arcadismo e neoclassicismo, contexto e características. E analisamos não, né? Ela fez a análise do poema de Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga. Depois, poetas do arcadismo, líricos e épicos. E atividade avaliativa. Depois, o módulo 2, a poesia do romantismo brasileiro. A lírica romântica, uma revolução literária. Poesia nacionalista indianista de Gonçalves Dias. Depois, passamos para a poesia do mal do século, romantismo e melancolia. E a poesia social de Castro Alves. Aí teve a prova sobre isso. Aí também, né, confecção da antologia poética, que eu vou falar a respeito também. E o módulo 3, e o último, poesia brasileira na Belle Époque. A literatura brasileira no fim do século XIX, o academicismo, o parnasianismo brasileiro, o simbolismo brasileiro, o decadentismo na poesia de Augusto dos Anjos. E aí a gente teve uma prova sobre isso daí e depois no final a gente fez a apresentação e entrega de antologia poética. Enfim, o que foi a antologia poética? Gente do céu, foi uma confusão na minha cabeça isso. Porque o que eu entendi? Quando ela falou sobre isso no primeiro dia de aula. Eu pensei que a gente ia estudar todas, né, as escolas literárias, né, vamos pôr assim, entre aspas, e nós íamos escolher um tema e nós íamos escrever poemas de acordo com cada escola literária. Então, assim, eu escolhi o tema sonho, eu conversei com as meninas e elas concordaram. E elas também tinham entendido mesmo que eu, que nós íamos escrever poemas, por exemplo, assim, pega o barroco, as características de como foi a poesia no barroco, e a gente vai pegar essas características e vamos fazer um poema de acordo com o tema sonho, como se nós estivéssemos no barroco. Como se nós fôssemos poetisas, eu acho que é assim que fala, barrocas. E não foi isso, não era isso. Depois a gente entendeu, ela explicou novamente, né? E tivemos esclarecimento de que, na verdade, nós tínhamos que escolher um tema, que no nosso caso foi o sonho, e encontrar o tema sonho em cada movimento literário. Então, a gente ia pegar esses autores, ler os poemas e tentar interpretar de acordo com o que a gente estava propondo. E aí, a gente teve que ler muita coisa de psicanálise também para entender o sonho. Eu me baseei muito num livro que eu gostei muito, da Mary Louise von Franz, eu acho que é assim. Chama O Caminho dos Sonhos. Eu nem lembro mais. Ai, a gente começou. Vocês sabem que hoje, né? Enfim. E aí... Enfim. Ai, tô esquecida. Já comecei a esquecer. Então, aí foi isso. A gente foi em todos os movimentos literários e falamos sobre o tema sonho em cada uma deles.
Enfim, Enfim, foi isso. Aí nós tínhamos que escolher um poema de um movimento, né, literário para apresentar, e a gente escolheu o simbolismo, porque o simbolismo era muito mais fácil até de encontrar o tema sonho para interpretar. Eu vou deixar até na tela em algum lado, acho que vai ser desse. Um pouco do nosso slide, foi pouquinha coisa também, ficou muito bonitinho, eu gostei. E nós apresentamos. Foi muito legal. Então, assim, no geral, o que eu achei da matéria? Eu gostei. É minha favorita? Não. Tem vontade de escrever poesias algum dia? Sim. Mas é isso, eu gostei. Mas também não é nada algo que eu. Sei lá, talvez foi uma expectativa minha, né? De nossa, amar. Enfim, é porque prosa um foi muito bom e eu gostei demais. Então eu pensei que poesia um seria tão bom quanto, mas aí eu vi que não é bem assim. Mas de qualquer forma, enfim, foi bom. Agora nós vamos para o dia de sexta-feira. Na sexta, era ofertada a matéria de Teoria da Literatura 2, Poesia. No primeiro dia de aula, nós combinamos com o professor os horários. E ele achou melhor que, pensa, sexta-feira, né? Então, seria melhor as aulas começarem às 9 da manhã e terminar no máximo 11h15, né? Porque normalmente o horário é das 8 às 11h30, né? O matutino. E, enfim, isso foi bacana, isso foi legal. Ok, ele enviou também o cronograma pelo e-mail e também os textos das aulas dele e todo o material que a gente ia estudar pelo e-mail. E era uma coisa bacana que quando a gente chegava na aula, ele dava pra gente as atividades, os poemas que a gente precisava ler, impresso. Ele mesmo dava pra gente. E eu vou acompanhar aqui o cronograma com vocês, é rapidinho. A primeira aula, né, sempre é a apresentação da matéria. Depois a gente teve que fazer a leitura do livro Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Depois... a aula. Depois da literatura infantil a juvenil, aí o texto de Zélia Bessiani. Bessiani? É. Próxima semana, versificação, ritmo e musicalidade. A próxima aula, intertextualidade e metalinguagem. Figuras da linguagem, poesia da antiguidade. Poesia da Idade Média e do Renascimento. Poesia barroca e neoclassicista, Arcade. Poesia romântica, poesia simbolista parnasiana, poesia moderna, poesia contemporânea, né? A gente sempre tem o texto embaixo e poesia e canção. O que eu achei? Eu não gostei. Se você me perguntar, Vitória, o que você aprendeu? Infelizmente, nada. Ai, coitado, que horror. Mas, ai, gente, não foi uma matéria bacana, não foi legal, tá? Mas, assim, pro final do semestre, o professor enviou um e-mail pra gente se explicando, e aí tudo fez muito sentido, né? Porque ele passou por uns momentos muito difíceis na vida dele, então quando ele fez esse cronograma, ele estava num momento muito conturbado, e ele disse uma coisa que eu sempre pensei desde o início, né? Eu vou até ler aqui. Ele falou, ele mesmo disse aquilo que eu senti, né? E ele falou o seguinte: sinto ter dado aulas sofríveis, não didáticas e com pouco cuidado acadêmico. Eu não diria pouco cuidado acadêmico, mas, nossa, gente, pra mim não foi nada proveitoso. Teve algumas aulas muito boas que a gente tinha que interpretar poemas, e isso foi muito bom porque era uma dificuldade que eu tinha. E aí, realmente, isso foi muito bacana. Mas de resto, assim... E a última aula que foi muito boa também, que foi a questão da poesia e canção, né? Poesia e canção foi excelente. Mas é só, o primeiro dia de aula foi muito bom. Teve outras aulas, eu acho que uma ou duas que foram boas também, que eu gostei muito por essa questão de interpretar poema. E a última que foi poesia e canção. E é isso, gente. Eu não gostei, né? Mas enfim. Basicamente acabou a semana. Ai, mentira, não acabou! Nossa, eu já tava esquecendo. Gente, então, de sexta-feira à tarde, eu lembro do grupo de italiano? A gente aprendia sobre a língua italiana, né? Um professor da língua clássica, ele dava essas aulas pra gente. E era das 2 às 5 também, lá na UFO. E, gente, era muito legal. Até hoje, assim, eu continuo estudando um pouco de italiano. Eu vou pegar até firme, né? Que agora eu dei uma desandada, acho que é férias, a gente quer descansar. Mas eu vou voltar. Porque, nossa, gente, eu gostei demais, é muito legal. Ele seguia assim, ele dava um texto. Ele dava não, né? Ele abria um texto pra gente ler e ouvir. Então, a gente ouvia também. Podcast, ele fazia a gente ouvir o podcast, ele ia até pausando e traduzindo pra gente ir entendendo. Também tinha vídeo no YouTube, então ele às vezes colocava vídeo de receitas, né, pra gente ver. E também tinha um livro de gramática pra gente entender o que é plural, singular. Ai, gente, muito legal, muito legal. Ele até enviou no e-mail
material muito legal também de aprender italiano de acordo com o método natural. É, secondo método natural, uma coisa assim. Ai, eu não vou saber pronunciar corretamente. Ai, eu vou até cortar. Eu gosto do método natural, corta. E eu gostei muito porque é muito parecido com o latim. Inclusive, né, se você estuda o latim, depois é muito mais simples você aprender qualquer outra língua que seja derivada do latim, porque, né? Justamente porque é derivada do latim. Enfim, é muito parecido com o familiar romano, do latim que eu tenho aqui. Então eu só vou estudando por ele, vou lendo. E tem as questões que eu vou respondendo e eu gostei demais. E aí eu vou continuando estudando por ele também. E eu vejo na internet, né? A questão de pronúncia, tradução, enfim. Nossa, eu gostava muito. E foi uma coisa que me empolgou e ainda me empolga, né? Só que, infelizmente, ele não vai mais poder ministrar essas aulas. E aí eu não sei como vai ser. Acredito eu que o grupo. Eu não queria dizer acabar, né? Eu espero que você dê um tempo, depois a gente volte. Mas é isso. Só que eu vou continuar estudando em casa, né? Enfim, era isso do grupo de estudos. Eu gostava muito, era toda sexta-feira. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que quem esteja interessado em cursar letras tenha gostado mais ainda, né? Tenha estimulado você a querer continuar cursando letras na UFO. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. E até o próximo. Tchau!